Meus caros leitores, um dos princípios constitucionais do Tribunal do Júri é a plenitude de defesa. Mas ela também, logicamente, faz parte do contexto probatório. No Tribunal do Júri, o legislador constituinte quis conferir ao advogado ou defensor a plena oportunidade de defesa. Esta foi uma tese minha de doutorado que eu levantei em 1998 e que hoje muitos autores têm adotado e tribunais também. Não pode haver a mesma igualdade entre a ampla defesa e a plena defesa, porque os próprios nomes são diferentes. É uma questão semântica. O que é amplo pode não ser pleno. Não é? E o que se quis conferir ao Tribunal de Justiça é a defesa o mais próximo possível da realidade, ou da perfeição, dentro das limitações humanas, obviamente. Então, o que eu tenho defendido é que no Tribunal do Júri, especialmente no plenário, o advogado tem que ter um tratamento muito especial. As leis são feitas, logicamente, para garantir a isonomia das partes. Mas se, porventura, o advogado, só um exemplo, precisar de um pouco mais de tempo para falar do que o promotor, foi conferida a ele a plenitude da defesa. E ele pode chegar ao juiz e falar: juiz, eu preciso de mais tempo. O juiz pode lhe conferir mais tempo sem necessidade de fazer o mesmo com o promotor. E por que toda essa garantia para o réu? Porque é o único julgamento, meus caros, no país que um tribunal não justifica a sentença, não dá motivação nenhuma, condena sigilosamente o réu a penas altíssimas, como as do homicídio, diversamente dos juízes togados. Então aí e outra, há a soberania dos vereditos. Ou seja, para mudar um veredito do júri é muito difícil. Em síntese, a plenitude de defesa não é de graça. Ela não estaria no mesmo artigo da Constituição, que é o 5º, junto com a ampla defesa, se fossem coisas iguais. Qual a razão do legislador, no mesmo artigo, repetir a mesma coisa 2 vezes? Ela está acima da ampla defesa. A plenitude de defesa dá, por exemplo, também ao advogado, a meu ver, pelo menos, a oportunidade de trocar de tese, se quiser, na tréplica. Dirão alguns, mas o promotor não vai poder falar mais. Ora, mas o promotor não tem plenitude de acusação, quem tem é a defesa. E eu sempre disse, e vi no Tribunal do Júri, que inovar a tese na tréplica é um perigo muito grande também, não é assim tão simples. Não favorece a defesa sempre, porque os jurados podem desconfiar e votar justamente contra os interesses da defesa. Mas se porventura o promotor levantou alguma coisa na réplica que chamou a atenção da defesa e ela resolver então trazer uma nova tese, como que nós vamos vetar? Dizer, não, o senhor não pode apresentar essa tese porque o promotor não pode falar mais. Ué, e onde está o princípio da plenitude de acusação? Pode falar igualdade das partes do processo, mas a igualdade das partes do processo, ela nem é expressa tanto quanto é a plenitude de defesa na Constituição Federal.